E se eu te falar que a principal causa de labirintite não precisa de remédio para ser tratada? O médico consegue resolver o problema, olha só, com as mãos. Vamos ver sobre a VPPB? E para você se organizar nesse vídeo, olha só, a gente vai deixar o índice por cores. Então você pode ver aqui no cantinho do vídeo a cor que eu vou estar falando sobre esse determinado assunto. Existe uma doença chamada VPPB, olha só que nome diferente, vertigem posicional paroxística benigna. Eu brinco para ficar mais fácil de entender que é a labirintite dos cristais soltos. Bem-vindo ao canal, sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e minha subespecialidade é sobre tontura e vertigem. Não esquece de seguir a gente e toca a sinetinha para receber a notificação. Olha só essa história, pessoal. Desembargador, jovem, 45 anos. Em casa, ele sem querer bateu a cabeça numa prateleira no quarto dele, sem querer. E tudo bem, não doeu tanto, nada que impressionasse, foi dormir. No outro dia, ele acordou no trabalho. Quando ele foi levantar a cabeça para pegar num armário do alto dele um livro de leis, vertigem, crise de labirintite. Com muito mal-estar, ele verbalizou como uma sensação, como se tivessem colocado ele dentro de uma máquina de lavar e ligado. Olha só, enjoado, ficou bem estranho, a sensação giratória passou depois de alguns segundos, mas deixou um belo do mal-estar. Ele ficou muito preocupado. Em casa, mais tarde, ele foi dar uma deitada no sofá. Quando ele encostou a cabeça no sofá, de novo aquela sensação terrível, como se estivesse dentro de uma máquina de lavar, as coisas girando, o teto girando. De novo, tudo aconteceu. Mais tarde, ao agachar para pegar um chinelo no chão, de novo. Na hora de deitar na cama, na hora de dormir, quando ele virava para o lado esquerdo, quando ele girava na cama para o lado esquerdo, de novo a crise de labirintite. E acreditem, ele ficou sofrendo com isso todos os dias por 8 meses. No atendimento dele, olha só, foi identificado que ele tinha cristalzinhos soltos no labirinto, a danada da VPPB. E com manobras de reposicionamento, o problema dele foi resolvido. E eu vou contar para vocês como isso acontece. E não esquece que é uma doença que a gente trata sem remédios. Fica até o final que eu vou contar para você como é que são as manobras. A gente está falando aqui da principal causa de labirintite, disparado. Mais ou menos 70% das vezes, por trás da vertigem, existe a tal da VPPB. Quais são os gatilhos que desencadeiam a crise de vertigem, a crise de labirintite, quando a pessoa está com o cristalzinho solto? Existem vários, olha só. Por exemplo, olhar para o alto. Então, olhei para o alto para pegar uma coisa num armário, olhei para o alto para estender roupa no varal, olhei para o alto para ligar o meu ar-condicionado, isso pode gerar a sensação de vertigem. Outro gatilho, virar na cama. Então, estou deitado na minha cama, girei para um dos lados, sensação terrível de vertigem, de tontura super incômoda. Outro grande exemplo, movimentos rápidos para lateral. Então, virei rápido para olhar um barulho que aconteceu aqui desse meu lado. Ou então agachar, agachei rápido para pegar um chinelo no chão. Então qualquer movimento abrupto, brusco da cabeça pode ser o gatilho para que a vertigem aconteça. Em especial, olhar para o alto, deitar na cama e virar na cama. E como que é essa tontura? Ela é uma vertigem, uma sensação bem incômoda, breve. Dura segundos a poucos minutos. Então a sensação das coisas girando ela é relativamente curta, mas pode deixar um mal-estar que perdura por horas, às vezes o dia inteiro. Só que o que é o chato da doença? Todas as vezes que a pessoa fizer esses movimentos gatilho, ela vai ter a crise de vertigem. Então, é comum pessoas que têm a VPPB vivenciar várias crises de vertigem dentro do mesmo dia, como esse desembargador que eu citei aqui no exemplo. E como as pessoas vivenciam essa crise de vertigem? São diversas maneiras diferentes, cada um vai vivenciar de uma forma. Mas eu vou contar para vocês algumas analogias, algumas comparações que algumas pessoas trazem aqui para mim. Exemplos mais cotidianos, vê se você se identifica. Algumas pessoas me contam que a sensação da vertigem é como se tivessem jogado elas de ponta cabeça dentro do liquidificador e ligado. Ou então como esse desembargador, sensação de estar dentro de uma máquina de lavar girando.
Quer um exemplo mais tecnológico? Algumas pessoas me trazem que a sensação de vertigem é como se elas estivessem vivenciando o bumerangue do Instagram, aquela sensação de vai e volta contínuo. Exemplos mais lúdicos. Algumas pessoas vivenciam a crise como se elas estivessem num gira-gira de parque bem rápido ou num carrossel muito acelerado. Ou então num balanço, balançando sem parar. Quer comparações mais inusitadas? Uma paciente dentista me contou uma vez que quando vinha a crise da VPPB, era como se ela estivesse descendo rolando o Everest, a maior montanha do mundo. Já imaginou? Ou então, olha só essa pessoa que contou para mim que era uma sensação como se os olhos tivessem girado 360 graus, que nem aquele personagem, o olho tonto Moody do Harry Potter, se você já leu esse livro ou assistiu o filme. Ou então, vivenciar a crise como se estivesse caindo num precipício. Sabe quando a gente sonha que está caindo? Imagina você acordar na cama no meio da madrugada com essa sensação de estar caindo sem parar num precipício. Horrível, né? E o que são os tais dos cristais que soltam? Eu vou tentar explicar para você. Isso aqui na minha mão é um modelo de labirinto. Labirinto é essa peça de osso, cheia de curvas, né, cheia de canais, super diferente. Ele é o órgão que capta movimento. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, vale a pena você conferir se você ainda não sabe a função do seu labirinto. Mas moral da história, nesse miolo, no meio do labirinto, eu tenho uma espécie de cristaizinhos, que estão imersos dentro de uma gelatina. Para que esses cristais estão imersos dentro dessa gelatina? Porque quando eu viro, movimento minha cabeça, essa gelatina com os cristais balança para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, e é assim que o labirinto consegue captar a sensação de movimento. Mas qual que é o tamanho desses tais de cristais que você fala toda hora? Eles são bem pequenininhos, são cristais de cálcio e eles medem aproximadamente 1 a 50 micrômetro. Calma que eu vou dar exemplos, hein? Uma folha de papel, a espessura dela é mais ou menos 150 micrômetros. Um fio de cabelo, mais ou menos 100, 110 micrômetros. A olho nu, a gente só consegue enxergar até o fio de cabelo, até 100 micrômetros aproximadamente. Abaixo disso, a gente não consegue enxergar. Então, são cristais microscópicos. Porém, esses cristalzinhos de cálcio, eles se aglutinam. Eles se aglutinam e formam uma estrutura um pouquinho maior que, às vezes, é possível, sim, ser visto a olho nu como se fosse um pequeno pontinho, como se fosse ali a espessura de um fio de cabelo. Muito pequeno, né? E são vários, milhares. Nome deles, eles são os estatocônios ou otocônias. E quando eles se juntam, se aglutinam, a gente vai dar o nome de otolíticos. Nomes estranhos, né? Então, otolíticos, otocônias ou estatocônios são esses os tais dos cristalzinhos que saem do lugar. Como assim sair do lugar? Aí vem a moral da história. Esses cristais que estão presos dentro da gelatina, alguns poucos daquele montão que tem, escapa e cai nesses canais, onde não deveria ter cristal algum. Os cristais era para estar só nesse miolo, nos canais não era para ter cristal. Moral da história, cristalzinho solto dentro do canal, quando eu faço alguns movimentos com a cabeça, esse cristal, ele arranha o canal do labirinto e isso é expressado na forma de uma vertigem. Como que o médico identifica isso no atendimento, doutor? Porque quando eu tenho esse machucadinho no canal, isso faz com que meus olhos pulem, um movimento anormal chamado nistagmo, e isso permite o médico identificar exatamente o que está acontecendo, qual lado está cristal solto e em qual canal está o cristal solto. Olha só, porque aqui vem outra curiosidade, existem subtipos de VPPB. Disparado, a mais comum é a do canal posterior, esse canal que está mais embaixo. Até por ele ser mais embaixo, é mais fácil do cristal escapar para cá, 90% das vezes. Mais ou menos 8% das vezes pode ser no canal horizontal, que é mais raro, mais grave, mais intensa a crise de vertigem normalmente. E muito anedoticamente, muito mais raro, pode ser no canal anterior, que é esse canalzinho aqui de cima. E olha só, né? Dizem que médico não adoece.
A gente brinca o contrário, que o CRM positivo, o Conselho Regional de Medicina positivo, faz a gente ter as situações mais raras. Adivinha quem teve VPPB do canal horizontal? Maria Fernanda, minha esposa, já hoje super bem recuperada. Isso foi há muitos meses atrás. E aí o que leva os cristalzinhos a soltar da gelatina? Do nada, ao acaso, porque Deus quis, 50 a 70% das vezes ao acaso. A gente não entende, mas um belo dia o cristal resolve soltar. Muitas vezes a causa, até mais ou menos 10, 18%, vai ser pela pancada. Lembra a história do desembargador lá do começo? Ele bateu a cabeça no móvel. Então, às vezes, um trauma na cabeça faz com que o cristal saia da gelatina e escorregue para o canal. Exemplo, acidente de carro, acidente de moto, um acidente doméstico bobinho, como bater a cabeça num móvel, boxe, luta, qualquer pancada na cabeça. Outra coisa que pode levar o cristalzinho a soltar são posições anormais da cabeça pendida por muito tempo. Vou dar exemplo, fica mais claro. Eu já atendi muitas pessoas que são dentistas e têm AVPPB. Por quê? O dentista ele fica inclinado assim, com a cabeça pendida para trás por muito tempo, para conseguir enxergar cada superior do paciente que eles estão atendendo. Quer ver outro exemplo? Pintor. Quem já pintou um teto com um rolo? Às vezes você fica horas nessa posição para conseguir pintar o teto inteiro. Outro exemplo mais casual também, aquelas cubas de cabeleireiro. Às vezes a mulher vai lá e faz luzes e 1000 procedimentos e fica horas a fio naquela cuba de cabeleireiro. Também seria outro exemplo. Encanador embaixo da pia, também. Ou então uma cirurgia muito prolongada, porque durante cirurgias maiores a pessoa ela fica em anestesia geral, entubada e com a cabeça hiperestendida, deitada na prancha cirúrgica. Então muitas vezes a pessoa acorda da cirurgia com um cristalzinho solto e ali começa a doença. Não se sabe ao certo, mas parece que também osteoporose. Lembra que eu falei que os otolíticos eles são cristais de cálcio? Pois bem, mulheres que têm osteoporose, que são defeitos aí na questão do cálcio do osso, pode ter por algum motivo formações anormais de cristais e isso facilitaria ter a VPPB. E outras doenças que podem acontecer no labirinto ou no nervo também pode facilitar os cristalzinhos de escapar. Então olha só esse combo maluco, a pessoa tem Meniere e complica com uma soltura de cristais. A pessoa tem paroxismia, que é um curto-circuito no nervo, e complica com a soltura de cristais. A pessoa teve uma neurite vestibular no passado, uma inflamação do nervo, complica mais tarde com uma soltura de cristais. Até migrânia vestibular, aquela enxaqueca diferente que dá vertigem, ela também pode predispor à soltura de cristais. Não está entendendo nada desses nomes malucos que eu estou falando? Dá uma olhadinha nesse vídeo onde eu listo mais de 40 tipos de doenças que podem levar você a sentir tontura e vertigem. Sabia que tem esse tanto? E também movimentos de alto impacto. Por exemplo, olha só, né? Aquelas pranchas vibratórias que algumas pessoas usam, praticar mountain bike ou motocross, onde a cabeça vibra muito. Então, qualquer movimento vibratório mais intenso, movimentos de alto impacto, poderia estar por trás também da soltura de cristais. De novo, metade das vezes, até 70%, idiopático. A gente não encontra um motivo, simplesmente aconteceu, como a Maria Fernanda, que foi o caso. Simplesmente aconteceu. Bom, e o tratamento da labirintite dos cristais soltos? Pensa comigo, se eu tenho lá cristalzinhos microscópicos soltos dentro dos canais do meu labirinto, e se eu conseguisse bolar um jeito de varrer esses cristais de volta para o lugar, de volta lá para o meio do labirinto onde ele não deveria ter saído? Pois é exatamente isso que o Dr. John Epley, médico de Portland, Estados Unidos, pensou na casa dos anos 80. Olha só, pessoal, ele foi encarado como charlatão, como curandeiro, como mentiroso, e os papers, né, os trabalhos dele, os relatos dele de sucesso em muitos e muitos pacientes foram negados por revistas científicas por muitos anos. Até que finalmente em 1992, reconhecido pelo mundo científico que John Epley inventou uma manobra para conseguir curar a vertigem posicional paroxística benigna. Não sei se vocês estão entendendo esse episódio dentro da história da humanidade. É a primeira doença, é a primeira vez que a gente tem uma situação onde o médico, literalmente,
com as mãos, consegue resolver uma doença. E ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, Alain Semon, um fisioterapeuta francês, também fazia estudos muito parecidos, só que com outro movimento, uma outra manobra. Então nós temos as duas manobras corretivas de VPPB mais conhecidas e as que mais funcionam. Manobra de Epley e manobra de Semon. Cuidado! Essas manobras elas jamais devem ser feitas em casa por você sozinho. Por quê? Porque pode não ser VPPB, porque pode gerar um desconforto, um sofrimento desnecessário, porque fazer o movimento da forma correta, no ângulo correto, na velocidade correta exige treino, somente médicos preparados conseguem realizar dessa forma, e porque você pode agravar a situação. Olha só, às vezes você migra o canal de um canal para outro e você ganha um outro problema. Não faça a manobra sozinho em casa, busque um especialista em tontura. O que o Dr. Epley pensou? Vamos varrer esses cristais usando a gravidade. Então, uma sequência de movimentos lentos, na qual eu vou rotacionando a cabeça e o corpo de uma forma contínua e lenta para dar tempo da gravidade varrendo o cristal para o meio do labirinto onde ele não deveria ter saído. Já o Dr. Semon pensou diferente. Eu vou usar a aceleração, a velocidade para varrer o cristal de volta para o lugar. Então, é um movimento brusco e rápido que faz com que o cristal volte para o meinho onde não deveria ter saído. E as duas manobras têm efetividade muito parecidas, olha só, 92 a 93% de dar certo, da doença ser resolvida na primeira atacada. Já imaginou? Pessoas que eu atendo aqui, que muitas vezes estão há anos, até décadas, sofrendo com o cristal solto, tomando por aí Vertix e Labirin, e com uma manobra a gente consegue resolver o problema. Qual que é a maior chamada desse vídeo? Se você se identifica com os sintomas do começo desse vídeo, você precisa procurar um especialista em tontura, porque olha, o seu problema ele pode ter solução e pode ser uma solução muito mais simples do que você imagina. Depois de realizadas as manobras, a pessoa ela tem uma melhora imediata ou dentro dos próximos 3 a 7 dias. E com isso, resolvido o problema. Mas e aí, doutor, eu soltei cristal uma vez na vida, posso soltar de novo? Existem sim recidivas, aproximadamente 30% das pessoas elas podem voltar a ter cristal solto em algum outro momento da vida. Semanas, meses, anos depois. Depende muito também se existe uma causa por trás da soltura ou não. Mas é o acaso. 30 a 50% pode voltar a ter em algum momento da vida e novamente manobras a gente resolve o problema. Existem os casos refratários, onde nas primeiras manobras não resolve, a gente tem que repetir manobras até que o problema seja solucionado. E algumas pessoas elas dão muito azar de ter o que a gente chama de uma síndrome pós-VPPB. Elas continuam com uma sensação de tontura mais leve, porém incômoda, mesmo depois do problema ser solucionado, mesmo depois do cristalzinho voltar para o lugar. E para isso também a gente tem algumas estratégias de tratamento. É exceção à regra. Maior parte das vezes, primeira atacada, resolvido, 3 a 7 dias, novo em folha. Reforçando, VPPB é a principal causa de vertigem e VPPB é uma doença curável sem medicação. Se identifica com alguma coisa, busca ajuda, procura um especialista em tontura. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixa de seguir o canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que pode ter o danado dos cristalzinhos soltos. E quer saber? Quer continuar a conversa? Me procura lá no Instagram, Dr. Tontura. Sempre vídeos interessantes, postagens interessantes sobre esse universo gigante que é as labirintites. Um abraço, pessoal. Esse cara tinha que ganhar o Nobel da Medicina, meu. Ainda não. Ah, esqueci de falar, o Dr. Epley morreu em 2019. Esqueci de falar. O Semon tá vivo ainda, velhinho. 70% aproximadamente das causas das vertigens. Exemplos, várias analogias, mas eu... Vamos lá. É melhor pôr aqui, né? Que eu tava aqui. Você tava aqui. É. Coisas mais casuais, mais cotidianas. Vamos de novo. Olha só. Dizer uma vez de novo. Gangorra balançando sem parar. Tá indo? Legal? Gangorra é aquele assim, ó. Esse aqui é aquele balanço. É, balanço. Vai pegar esse.